Irmãos, essa semana nós tivemos um dia muito especial. Alguém saberia dizer qual é? Ô louco! Vocês não estão nada românticos. Eu achei que vocês iam dizer o jogo, a abertura da Copa. Que dia que foi então? Dia dos Namorados. Alguém comemorou? Alguém ganhou presente? Eu ganhei presente. E a minha eterna namorada, também presenteei ela, tá? Se você não presenteou meu irmão, se você não presenteou minha irmã, mas pastor, a coisa tá feia. Eu vou ficar de gente fazendo. Faz o seguinte, prepara uma jantinha para ele ou para ela, prepara um café da manhã, frita um ovo, leva na cama, faz aquele pratinho que ela gosta, que ele gosta. Eu tenho certeza que você vai agradar ele. A gente sempre pensa, poxa, mas eu não tenho dinheiro, mas tem várias maneiras de se agradar. E não deve se deixar passar por ele. Embora a palavra de Deus nada fale sobre namoro. Você pode folhear a Bíblia de capa a capa, você não irá encontrar em nenhum local falando algo que fale realmente sobre namoro. A Bíblia fala de noivado e de casamento, mas não de namoro. Mas é até saudável, que se conheçam dentro dos padrões bíblicos, o rapaz e a moça se conheçam, dentro dos padrões que ele disse. Depois de um tempo decidam então formar um casal e reconstruir uma família, não é mesmo? Então é natural, é bom, é aconselhável sim, sempre colocando o reino de Deus. E pensando um pouquinho, eu pensei, acho que sábado eu tenho que falar um pouquinho de amor então na igreja, porque a gente ouve tanto sobre amor, ou talvez não ouve muito, enfim, mas a palavra de Deus fala muito de amor. Inclusive eu costumo dizer que a Bíblia é sem dúvida a maior carta de amor. A maior carta de amor que Deus escreveu para o homem. Eu sou do tempo que escrevi a carta. Eu escrevi muita carta para minha esposa. Na época minha namorada. Recebi algumas. Eu já contei aqui que eu escrevia tanta carta e ficava com a esperança de um dia receber uma única carta. Até que um dia eu ganhei. Recebi uma carta então da minha digníssima namorada. E ela me deu assim no momento que eu tinha que ir embora. Ela falou: olha, toma aqui e leia só quando você chega em casa. Mas também leia de outro jeito, porque eu tinha que ir pela estrada da Cachoeirinha. Morava lá na Cachoeirinha de baixo, não tinha nem na luz, não tinha nada. E eu pensei, meu Deus, o que está escrito aqui, nessa carta? E fui de bicicleta, bora, E eu lembro que ali no João do Bento, ali tem um portão bonito, tinha uma luz, e eu parei a bicicleta ali, eu entrei assim, foi feito, estava escrito, as palavras bonitas que estavam escritas, coisa linda, Hoje em dia, brincadeira isso. Mas essa mesma ansiedade que a gente tem quando a gente troca cartas no período de namoro, a gente devia conservar e ter com relação a Deus, com relação a essa carta de amor que nós temos em Deus. Que quem dera se nós fôssemos como verdadeiros namorados apaixonados, que ansiássemos por folhear essa carta e saber qual é a revelação de Deus para nós. Mas infelizmente, muitas vezes, essa não é uma verdade nossa. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios 4, podia ser diferente, no capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Deixe ela aí aberta sobre o seu colo, compartilhe com o seu irmão do lado. Irmãos, será que em nossos dias fala-se muito em amor ou não se fala em amor? O que os irmãos têm a dizer? Se fala ou não?
Se fala de amor? Sim ou não? Será que alguns anos atrás não se falava mais? Porque eu acho que o amor ele é falado muito mais nas músicas, nas poesias. Na verdade, esse talvez seja o maior meio aonde o amor é falado. O que dizer das músicas de hoje em dia? Não é? Não tem. Raras exceções onde, se você escuta uma música, falando de música secular, música boa, que você possa ouvir, que não vai te levar a pensar em besteira, que não vai te dar vontade também de quebrar o rádio, né? Música boa, né? Música que tem a qualidade, que tem a letra, que não ofenda os princípios de Deus. Mas hoje em dia é tão difícil achar música assim, né? É tudo muito voltado para a sensualidade, para o erotismo, para a pornografia, para a traição, como se isso fosse normal, não é? Para a bebedeira, né? Para curtir a vida. Então eu acho, sinceramente, esse é o meu ponto de vista, acho que se fala muito pouco de amor nos dias em que vivemos, pois a própria Bíblia diz que o amor de muitos iria se esfriar, e quanto mais o tempo for passando, mais e mais ele vai se esfriar. E pensando nisso, eu lembrei de um episódio esses dias atrás. A Eve, minha esposa, ela compartilhou um link comigo. Estava aqui no escritório e ela falou: amor, dá uma olhada nessa música, que música bonita, tem uma letra bonita, tem uma história bonita por trás da música. E eu então fui lá ver a música. E a música era bonita. A música dizia assim: ô moção, tá combinado assim, eu cuido de você e você. Todo mundo entende, todo mundo conhece a música, né? Todo mundo conhece, né? A música é bonita, não é música bonita? As moças solteiras estão dizendo rapaz, também é bonita. A música é bonita, eu falei assim: olha, até que enfim, um sertanejo que está cantando algo bonito, música romântica assim, até a história, o clipe da música é um clipe emocionante, né? Eu falei: poxa, que bom. Alguém que está cantando, que está falando de amor, né? Como disse, a história é bem bonita. E um dia desse, nós estávamos assistindo um programa de televisão em casa, e esse mesmo cantor, que me encheu de alegria, porque estava cantando de amor, estava lá cantando: tá doida, é? Tá chapada, é? Aí eu falei: amor, é o mesmo camarada. Agora, eu fiquei pensando que ele está cantando para a mesma moça que ele estava cantando lá no clipe, conforme o tempo vai passando, às vezes, né? Mas infelizmente, claro que a gente for esperar também do mundo alguma coisa boa, estou só brincando aqui com vocês, mas essa é a realidade, infelizmente, né? Então eu vejo que se fala muito pouco de amor, e pior ainda, se demonstra muito menos. Se a gente já não tem falado de amor, demonstrar amor, então, muito menos. E esse texto de Coríntios, irmãos, ele talvez seja um dos textos que as pessoas mais interpretam de forma errada, porque não se dão conta do que Paulo está dizendo ali. Esse texto, irmãos, ele, é claro, ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado também como princípios que a gente vai olhar nessa noite sobre o verdadeiro amor, mas, acima de tudo, deixa eu explicar o contexto, o porquê que Paulo escreve sobre o amor em sua carta aos Coríntios. Para que a gente entenda isso, a gente teria que ler todo o capítulo 11, 12, talvez toda a carta, mas deixa eu aqui tentar rapidamente resumir a você. Coríntios, irmãos, sem dúvida, era uma igreja muito viva. A gente poderia dizer que Coríntios era uma igreja com o que tinha de bom das coisas tradicionais e o que tinha de bom também das coisas pentecostais. Então era uma igreja boa, mas era uma igreja também que havia muita competição entre eles. Os membros dessa igreja de Coríntios queriam demonstrar por todas as formas que eram pessoas cheias do Espírito Santo. Então começou a haver uma competição desenfreada no meio daquela igreja. Uns falando em línguas, outros cantando, outros pregando, outros trazendo revelações, tudo ao mesmo tempo, porque todo mundo queria mostrar que era cheio do Espírito Santo. E aí o culto, que era uma bênção, que era uma coisa boa, onde Deus se manifestava, se tornou uma verdadeira bagunça. O contexto da passagem de 1 Coríntios capítulo 13 é este. Então Paulo, ele escreve para esta igreja para
estava tentando organizar a bagunça que Coríntios tinha feito. E ele vai então pegar, se você ler ali no capítulo 12, ele vai começar a listar uma série de dons. A uns Deus chamou para mestre, outros ele chamou para profetas, outros ele deu a palavra do conhecimento, para outro ele deu a palavra da ciência, para um interpretação de línguas, para outro o dom de falar outras línguas estrangeiras. Ele vai falando de vários dons e vai organizando. Ele vai dizendo assim: façam tudo com decência e ordem. Cada um fale uma vez, depois espere o outro. Ele vai organizando. E ele vai explicando isso. E aí ele faz uma pausa, porque ele vai dizer o seguinte, e é aí que o nosso texto de 1 Coríntios capítulo 13 começa. Para entender, a gente precisa ler a partir do versículo 31 do capítulo 12. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E então ele vai começar. E ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para ser sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que Paulo está aqui explicando é: tudo o que vocês estão fazendo, ele está falando aos Coríntios, tudo que vocês fazem, as pregações, a assistência social, se você limpa o templo, se você visita as viúvas e os órfãos, tudo isso que você faz, se não for feito com amor e por amor, não vale de nada. E essa mensagem é para nós também. É para nós também. Não basta eu pregar maravilhosamente bem, irmãos, porque há muitos pregadores por aí que se preparam, que conhecem a palavra de Deus e que conseguem enganar multidões com suas belas palavras, com a sua persuasão. Mas a motivação desses homens e mulheres muitas vezes não é o amor a Deus e as almas, é o dinheiro, é a fama, é o status. Então eu fico olhando para esse texto e fico pensando, olhando para mim e dizendo: meu Deus, me enche desse amor. Eu quero esse amor na minha vida, eu quero amor pelas almas, eu quero amar o teu reino, Senhor, e eu quero fazer tudo, meu Deus, tudo, desde o varrer uma igreja, ao pregar, ao fazer outras coisas, tudo que eu fizer, que seja por amor. E com amor. Porque é disso que Paulo está falando. Para a gente entender esse contexto, é disso. E ele vai usar umas hipérboles aqui, né? Ele usa algumas figuras. Ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E aí muita gente pegou esse versículo e disse que defende uma tese que existe uma língua angelical, e diz que fala essa língua angelical, mas Paulo não está dizendo que essa língua existe, ele está usando uma metáfora. Ainda que eu falasse, ainda. Tanto eu digo isso que ele continua: ainda que eu tivesse o dom de conhecer todos os mistérios. Ele está exagerando na figura de Deus. Se eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, toda a fé, que eu transportasse, ou seja, era uma força de expressão que Paulo estava usando. Era uma hipérbole. E aí as pessoas pegam esses versículos e acabam criando teorias, doutrinas em cima deles, dizendo: não, é que Paulo está dizendo que existe uma língua dos anjos e nós temos que falar essa língua. Não, ele não está dizendo isso, não está. Ele não está defendendo essa teoria. O foco principal aqui não é a língua dos anjos. Veja como as pessoas distorcem a palavra. O foco aqui é o amor. O principal foco é o amor. Aí as pessoas começam a discutir se existe língua estranha, se não existe, e começam a se degladiar e perdem o sentido total do que Paulo está dizendo. Paulo vem falar de amor, e aí as pessoas começam a brigar entre elas, porque se existe ou não a língua angelical, a língua estranha. Você veja como o diabo tem o poder
Se eu toco, que seja com amor. Se eu prego, que seja com amor. Se eu faço visitas, com amor. Se eu ajudo a limpar a igreja, com amor. Por amor. Porque Deus deu muito mais para mim. Deu seu filho para morrer na cruz. Não há nada que eu possa fazer que vai se comparar a esse sacrifício. Eu não posso comprar minha salvação com as obras. Mas se eu vou fazer, que seja com amor, não por ativismo. Não basta o serviço. É preciso que seja feito com amor. E isso se aplica também aos nossos relacionamentos pessoais. Uma mãe que cuida da sua casa com amor e por amor, os seus familiares irão sentir. Irão sentir ao sentar-se ao redor da mesa, a comida bem temperada, a comida gostosa, não qualquer coisa jogada ali em cima da mesa. Vão perceber na arrumação da casa que ela está fazendo com amor e por amor. Da mesma forma que a mulher, a esposa, vai sentir se o marido está tratando ela com amor e por amor. Os filhos, ou se ele agora está preso ao compromisso do casamento e agora ele tem que fazer. Em nome de Jesus, repreenda isso na tua vida. Peça para o Senhor devolver o amor pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, talvez até mesmo por você. E eu tenho certeza que todos foram edificados pela palavra que a irmã Cristiane trouxe nessa tarde, que trata exatamente disso. Que nós precisamos amar ao próximo, demonstrar amor a Deus e ao próximo. E parar com esse negócio de querer para nós, porque é isso que o mundo muitas vezes impõe. Esse amor egoísta. Esse amor egoísta. Nós casamos porque queremos ser felizes. Nós namoramos porque queremos ser felizes. Nós temos filhos porque queremos ser felizes. Nós amamos um trabalho porque queremos ser felizes. E onde que entra aí você fazer alguém feliz nessa história? Você prestou atenção? A gente diz assim: eu amo você, com a maior facilidade do mundo. Eu amo você. E a pessoa pergunta: mas por que você me ama? E aí você diz: eu amo você porque você me estimula. Me estimula. Eu amo você porque você me atrai. Eu amo você porque você me faz sentir bem. Eu amo você porque você me dá autoestima. Eu amo você porque você supre as minhas necessidades. Ou seja, eu não amo você, eu amo a mim mesmo. Eu só quero você, porque eu me amo. Entendeu? Esse é o amor que está sendo ensinado aí, que está sendo vivido, inclusive por cristãos. Sendo que o amor de Jesus é um amor sacrificial. Fez tudo, como a gente canta aqui, por amor. Morreu lá na cruz, por amor. Olhou para você sentado hoje nesse banco dessa igreja, com seus pecados, com as suas falhas, olhou para mim e pensou: vale a pena morrer por eles? Por amor. Sabe quantas vezes ainda você vai cair e vai se levantar? Sabe o que se passou durante essa semana na sua vida? Acompanhe cada passo seu. Por amor. Mesmo assim decidiu morrer por você. Eu olho para a minha vida e penso: eu não morreria por mim. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para a minha vida, cheio de pecados, cheio de misérias, e por amor morreu por mim. Então é isso que a gente precisa entender. É esse amor. Não basta meu irmão, não basta minha irmã, você que é marido, você que é esposa, você que está namorando, não basta dizer que ama. Muitas vezes você vai precisar demonstrar. É o famoso amor-ação, né? Tem o amor-paixão, que é aquele amor meloso, cheio de eu te amo, docinho, xixizinho, e fica só nisso, a vida inteira. Duvido que dure, duvido. Ai, quando a gente namorava, ele vivia dizendo que eu te amo, que me amava. As coisas vão mudando, claro que não pode deixar de dizer, mas a vida a dois passa a ser mais do que isso. Vocês vão compartilhar responsabilidades, vocês vão compartilhar direitos, vocês vão compartilhar necessidades. Isso precisa ser conversado. E aí entra esse amor-ação. Você faz a tua parte, eu faço a minha e nós vamos caminhando juntos. Então não basta dizer simplesmente eu te amo, precisa ser demonstrado. E às vezes, meu querido, minha querida, na maioria dos casos, alguém vai ter que ceder nesse casamento, nesse relacionamento. Que não seja sempre o mesmo, porque senão vai cansar. Mas alguém vai ter que
ceder nesse cabo de guerra. Eu fiz a minha parte. Como assim fez a tua parte? Que parte? Onde está escrito que você vai até aqui, daqui para cá você não vai mais? Quanto custa o teu casamento? Quanto custa o teu relacionamento? Que amor é esse? Aí você está amando com essa perspectiva. Você quer ser feliz. Quando eu faço um casamento, eu sempre digo: você não está casando para ser feliz. Você está casando para fazer feliz. Porque eu sempre digo para os noivos: se o teu objetivo for fazer o teu noivo ou a tua noiva feliz, eu acho muito difícil que um servo de Deus ou uma serva de Deus não entenda isso, não receba isso e não faça automaticamente o outro também feliz. Estamos falando de servos de Deus. Então, Paulo começa falando disso. Não basta o ativismo, precisa ter amor. E aí então ele vai começar a dar algumas características a respeito do verdadeiro amor. E aí eu queria que nós fizéssemos uma reflexão. Eu sou esposo, você que está aí com o seu marido, com a sua esposa, você que está com a sua namorada, você que... enfim, quero que você faça uma reflexão. Que tipo de amor você tem oferecido? E que tipo de amor você tem recebido? Olha as características do verdadeiro amor que a palavra de Deus coloca. Paulo vai começar a dizer a partir do versículo 4: o amor é paciente. Na minha versão diz: o amor é sofredor, paciente. Como anda isso na sua vida, minha irmã? Como anda isso na sua vida, meu irmão? Como você tem tratado a pessoa que está ao seu lado? Aos gritos? Aos xingões? Não, eu sou assim mesmo, minha natureza, não tem paciência. Não existe isso. Porque a palavra de Deus está dizendo: se você ama, você tem que ter paciência. Você vai ter que trabalhar isso na sua vida. As mulheres têm um período do mês que é melhor nem chegar muito perto. Tem um período lá, graças a Deus dura uma semana, algumas duram um pouquinho mais. Aí você trata com palavras fáceis, traz um chocolatinho meio amargo para ela, que vai ajudar. Ajuda ela a fazer os domésticos. Mas você, meu irmão, sabe, é uma coisa que foge do controle da mulher isso. Eu não sou mulher, eu poderia chamar uma aqui para explicar, para tentar explicar, porque já tentaram explicar. Elas dizem assim: não, é algo que você não tem noção. É só o que elas conseguem dizer. E aí eu começo a ver que é um problema sério mesmo. Porque a mulher consegue explicar as coisas em detalhes. E esse negócio da tal da TPM, elas não conseguem. Então, meu irmão, é melhor você fugir da aparência do mal nesses dias. Compra uma barra de chocolate meio amargo, deixa lá na gaveta. Chegou em casa, o bicho pegou, chocolatinho. Vou lavar a louça para você. Eu vou fazer a janta hoje, eu faço. Ele vai tratando, é uma semana só. É uma semana só, você vai ver como vai ficar beleza. Né? Mas claro que também as mulheres não podem se aproveitar disso. Minha TPM dura 30 dias. Coitado, mas não existe isso também, né? Mas que um homem de TPM é pior que a mulher. Tem homem que vive mirando. Só sabe tratar a mulher com grosseria. Não tem paciência com nada, não tem paciência com os filhos, não tem paciência com a mulher. Chega em casa, de repente alguma coisa está por fazer, nem quer saber o que aconteceu, já vai falando um bocado de coisa. Pergunta primeiro como é que foi o dia da sua esposa. O que aconteceu? Procura se inteirar antes de, como diz a de soltar os cachorros. Então, o amor é paciente. Eu costumo fazer um exercício quando a gente dá curso de casal, porque muitos casais se chamam de amor. Ai, amor. Ai, amor. Aí eu falo: então vamos substituir aqui a palavra amor pelo teu nome. Então, se eu fosse ler esse texto hoje, com o meu nome, ficaria assim: o Claudir é paciente. Como ficaria se você lesse? Como você olharia para esse texto? Fulana é paciente, mais ou menos. Né? Não gostei muito desse versículo. Vamos para o próximo. Entendeu? Então, se você diz que ama, começa a trabalhar a paciência na tua vida. Em segundo lugar, ele diz que o amor é bom, é benigno. O amor é bom. O amor é uma coisa boa. Se você não tem prazer de estar na sua casa, algo está errado. Se
você não tem prazer de estar ao lado da pessoa que você jurou ficar do lado dela, ou que você tem dito aí que é a pessoa da sua vida, ela está errada, porque o amor é bom. E você precisa ser bom para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu namorado, para a sua vida. Como eu disse, hoje é para nós refletirmos sobre o tipo de amor que nós temos oferecido e que também temos recebido. Vai dizer a terceira característica que o amor não arde em ciúmes. Um pouquinho de ciúme, bem pouquinho. É pouquinho mesmo. Ele é bom, é saudável, né? É cuidado, faz a pessoa se sentir valorizada. Agora, quando o ciúme passa a ser desconfiança, que você já não sabe, aí é problema. O amor não arde em ciúmes. Porque aqui a gente bate em outro princípio. Se eu tenho ciúme demais, é porque eu não confio na pessoa que Deus colocou na minha vida. E eu automaticamente não estou confiando em Deus. Então, se você tem um namorado que hoje é extremamente ciumento, que se irrita todo quando você demora a chegar, quando ele não consegue te localizar, quando o GPS dele não consegue achar a coordenada que você está, cuidado. Você está prestes a entrar num casamento que você vai ter sérios problemas. Quando eu comecei a namorar ele, eu quis dar uma de ciumento de não deu certo. Ela falou: olha, se você vai namorar comigo, você tem que confiar em mim e eu confio em você. Pode ter certeza que eu nunca vou fazer nada para você que eu não pense que você pode fazer a mesma coisa para mim. Ou seja, eu não vou fazer algo para você que depois possa me prejudicar. Então fica. Então, o casamento é isso. Não arde em ciúmes. O amor, o relacionamento não arde em ciúmes. Em quarto lugar, ele diz que o amor não se ufana nem se ensoberbece. Ou seja, não fica se vangloriando e colocando o outro de lado. Tem alguns casais que fazem isso. Exceções, graças a Deus. Mas muitas vezes a mulher, ela gosta de humilhar o marido na frente de todo mundo. Ou o marido gosta de humilhar a esposa na frente de todo mundo. Piadinhas. Coisas que muitas vezes a esposa já pediu: por favor, não faça isso, sabe que eu não gosto disso. Então, não fica se vangloriando, não. Tá vendo? Tudo tem que dar nessa casa, fui eu comprei, meu dinheiro, minha casa, meu sofá, minha televisão, meu liquidificador. E a esposa estava fazendo o quê? Dormindo, quando você trabalhava? Ela estava cuidando dos filhos, rapaz. Se não trabalhando junto com você, ou vice-versa. Quer ir embora? Mas você não leva nada daquilo que tudo é meu. Sabe? Então, para que isso? Por que ficar se vangloriando? Sabe? Então, pare com isso. Olha para a pessoa que está ao teu lado e pensa o tanto que vocês já lutaram juntos. A gente tem histórias tão lindas na igreja de pessoas que têm casas maravilhosas hoje, mas que construíram uma casinha pequenininha de dois, trabalharam os dois, educaram seus filhos. Tão bonito isso, tão maravilhoso isso. Então, para que ficar com essa, sabe, não, eu não posso ganhar menos com meu marido não pode ganhar mais que eu, sabe? Não é isso. Eu oro que Deus deu um pé para ele, para ele muito mais que eu, e eles vão melhorar muito. Amém. Né? Houve um período que ela ganhava mais que eu, que coisa boa. Né? Mas ela nunca negou um real para mim. O amor não se conduz inconvenientemente. E é basicamente isso que a gente está falando. Eu conheço casais que muitas vezes a esposa já conversou, geralmente é a esposa, que sofre com essas coisas, porque o marido é muitas vezes desleixado. Ele faz coisas que magoam, que machucam, que a esposa não gosta, fica assim com comportamentos infantis, coisas. Isso não é amor, irmãos. Porque se a pessoa já pediu para você parar, já pediu para você não fazer aquilo, e você não melhora aquilo na sua vida, porque alguma coisa está errada. Ali vai dizer: o amor não busca os seus próprios interesses. E aí vem de novo aquilo que a gente não falou. Da questão de nós estarmos sempre buscando para nós aquele amor egoísta. Não busca os seus próprios interesses. Esse é o amor.
você ama jogar futebol, mas isso irrita a tua esposa, talvez seja bom você abrir mão de jogar futebol e ficar com a sua esposa. Se o seu marido ama assistir futebol, deixe ele assistir. Beleza? Se o seu marido ama assistir futebol, deixe ele ter um momento dele lá. Mas claro, também vai passar o dia inteiro na televisão e a grana de uma forma dessa altura. Mas compartilhe. Vou assistir com você aqui, né? Dizem que esse último dia dos namorados foi o melhor do mundo para o pessoal que é fanático de futebol. Foi o único dia que eles tinham futebol e a mulher assistiu junto ainda. Sem ficar criticando. Então, o amor verdadeiro não fica buscando os seus próprios interesses, é o coletivo. Isso vai ser bom para minha família, isso vai ser bom para meus filhos, isso vai ser bom para mim, para minha esposa. Não, não vai ser bom. Então, porque o que conta vai ser o coletivo, é a minha família todo. O amor não se exaspera, ou seja, não se irrita. Lembra da paciência? Não está ligando com o outro. Tem gente que fica irritável, gritando, dá choque. Eu não sei que tipo de amor é esse. O amor não se ressente do mal. Aqui eu vou ter que ficar um pouquinho, porque é interessante, né, algumas coisas da nossa vida. Esse não se ressentir é não guardar mágoa. Tem gente, tem casal, somente as mulheres têm esse dom. Mas aquele dia 15 de novembro de 1982, aquela tarde que estava chovendo, você falou tal coisa. Coitado, eu nem lembro desse dia. Sabe? 25 anos depois, coitado, vai coçar a cabeça e vai dizer: nossa, nem lembro, eu estava junto. Mas ela gravou. Estava chovendo aquele dia. Eu me lembro como se fosse hoje. E ela vai usar isso contra você. É triste isso. É triste. Porque o casamento não flui. Você vai ficar sempre voltando no passado, voltando no passado. Não há relacionamento que resista. Se alguém fez algo errado, você errou. Senta os dois, tem uma conversa. Vamos passar uma borracha em cima disso, vamos colocar uma pedra em cima disso, vamos. Então ninguém mais toca nesse assunto. Porque se mexer no defunto, vai feder, gente. Vai feder. Na verdade, então para que mexer? Você imagina você dentro da tua casa, sentado na mesa, que você senta para comer com a tua família, mexendo num defunto de 25 anos atrás, vai estragar a casa inteira. Aquele local ali, abençoado, onde você coloca um pratinho de arroz e feijão para comer, vai ficar horrível. E tem muito casamento que é assim. Algo acontece, aí os dois conversam. Você me perdoa? Eu te perdoei. Da boca para fora. Na primeira oportunidade vai lembrar, na segunda de novo, e fica lembrando como se fosse uma roteira. Não há relacionamento que dure com isso. Então o amor não se ressente do mal. Você sabe que Deus não vai fazer mal para você e para o teu cônjuge, para o teu parceiro, para a tua parceira. Então não faça isso. Peça para o Senhor tirar do teu coração, limpar. Isso em todas as áreas, irmãos. Não, mas não posso esquecer aquilo. Não, mas isso aqui, para com isso. Nós somos servos de Deus. Os servos de Deus. A palavra diz que o Senhor, nosso Deus, lá em Malaquias, vai dizer que Ele perdoa os nossos pecados e lança nas profundezas do esquecimento. Olha o que Deus faz. É nós que gostamos de ficar muitas vezes na presença do Senhor, eu peguei aquele dia, o Senhor já te perdoou. Mas a gente está tão acostumado com esse amor ressentido, que a gente tem que achar que tem que ficar se desculpando sempre. Se você confessou, abandonou aquele pecado, pode ter certeza, Deus não vai se lembrar mais dele. Não vai, seja do tamanho que for. Se você confessou, se você abandonou aquele pecado, ele esquece. Mas que bom se isso fosse verdade na minha e na sua vida. Se nós conseguíssemos passar de vez uma borracha em cima dos erros que o nosso parceiro, muitas vezes o nosso parceiro comete, e tocar para frente. Quantas famílias que não conseguem usufruir das bênçãos que Deus dá, que ficam vivendo lá no passado. Então o amor verdadeiro não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
Verdade, meu irmão. Sempre seja verdadeiro com seus filhos. Sempre seja verdadeiro com sua esposa, com seu esposo. Não há com que mentir. Não há. Porque o pai da mentira é Satanás. E quando você mente, por mais pequenininho que seja aquela mentirinha, mas é uma mentirinha, você está abrindo uma brecha enorme para Satanás entrar na tua vida, entrar na tua família, destruir o teu casamento. Porque dessa mentirinha vem outra, vem outra, vem outra, e quando você vê, você está enganando toda a sua vida. Então, que você possa se regozijar, se alegrar com a verdade, não se alegrar com a injustiça. O amor tudo sofre, alguém diz. Sabe, ele está dizendo assim: o amor desiste facilmente. Há casais que na primeira briga um já está ameaçando de ir embora. Foi embora. Então por que casou? Aí o outro se sente péssimo, porque talvez o coitado tenha investido todas as fichas nesse casamento. Está suando sangue para fazer o negócio dar certo. Aí na primeira briga o outro faz de conta que não está nem aí. Então vai embora. Não tem coisa mais triste para o marido ou para a mulher ouvir algo desse tipo, porque demonstra total descaso com o relacionamento. Total descaso. Então, não desista, meu irmão, do seu casamento. Não desista, minha irmã, do seu casamento. Lute por ele. Ore por ele. Chame seu marido para orar. Chame sua esposa para orar. Uma coisa errada de ver aqui, vamos conversar. Algo está acontecendo aqui que não está bom. A palavra de Deus está aqui com esses conselhos maravilhosos. E vai depender de mim e de você ao sair daqui. Vamos colocá-los em práticas ou não. Mas aqui está dizendo que o amor verdadeiro, ele tudo espera, ele tudo sofre, ele nunca desiste. Ele tudo crê, confiança, tudo espera. E aqui é um princípio valoroso para os solteiros, para aqueles que estão esperando no Senhor, aquele que sabe que Deus está caprichando para ele ou para ela. Se o teu namorado, se você fez um propósito, você quer obedecer a Deus, e você disse para ele: olha, eu sei que é uma palavra de Deus, eu quero deixar muito claro, eu vou ser bem direto, sexo comigo só depois do casamento, porque é isso que a palavra de Deus fala. E ele vem com uma conversinha harmônica do teu lado, minha irmã, ou meu irmão. Qual que é a palavra de Deus está dizendo? Que o amor verdadeiro tudo espera. Tudo espera. Então, se o teu namorado ou a tua namorada está querendo o teu corpo primeiro, é porque talvez não seja amor. Talvez não seja amor. Porque o amor verdadeiro, ele espera 5, 7, 10 anos. Mas é esse que Deus preparou para mim. É esse que Deus preparou para mim. Mas, pastor, essa é uma conversa bíblica que tem que ser falada. Porque diz que é isso que agrada a Deus. São esses valores. Então o amor verdadeiro espera. Irmãos, não abram brechas, solteiros. Não abram brechas. Porque a estatística está aí para vocês verem. Quantos casamentos que aparentavam dar certíssimos, mas porque avançaram vários sinais, não seguiram a orientação de Deus, se acabaram. Sofreram as consequências. Quando muitas vezes ainda tem um filho depois para sofrer junto com o casamento. Porque os dois não seguiram a orientação de Deus. Então o amor verdadeiro, ele espera. Então arrume uma namorada que vai esperar junto com você, que vai orar com você. Arrume uma namorada que vai esperar, que vai valorizar aquilo que você tem de mais importante na sua vida. O amor verdadeiro espera. O amor tudo suporta. É assim que tem sido na sua vida. São essas as características que você tem oferecido. E são essas características que você tem recebido. É para que a gente faça uma auto-reflexão. E talvez sair daqui e conversar com o nosso cônjuge. Olha, você ouviu a palavra hoje? Acho que a gente está todo caro, a gente está fazendo alguma coisa errada que não está bom. A gente está sem paciência com o outro. A gente está errando. Por que não? Ele conserta tudo, né? Está tudo bem. Porque é disso que eu posso mostrar. Essas são as características do amor verdadeiro. E ele fala disso, né, como contexto da passagem é a correta aplicação dos dons. E eu hoje trouxe aqui, falando um pouco mais dos relacionamentos, mas esse é o contexto. Ele vai dizer assim, Paulo vai dizer que tudo vai passar, a partir do versículo 8 até o 13.
ciência vai passar, o conhecimento vai passar, as profecias irão passar. Ele diz assim, mas vai permanecer a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Quanto de amor nós temos recebido e temos demonstrado. Porque é isso que realmente importa para nós, em nossa vida espiritual, na família, na sociedade, na igreja. E que nosso amor esteja pautado também na ação, não simplesmente nas palavras. E acima de tudo, que nosso amor esteja embasado na palavra de Deus, não no que o mundo aí fora tem ensinado. Eu lamento que muitas pessoas conheçam esse texto, porque Renato Russo cantou, porque Camões escreveu, mas muitos não sabem que ele é um trecho da palavra de Deus valiosíssimo. Que você e eu possamos sair daqui nessa noite com o nosso coração cheio, possamos repensar a forma de amor que temos oferecido e também temos recebido. Queria orar para você nessa hora, queria convidar a fé. Se você estiver aí do lado do seu esposo, da sua esposa, pegue na mão dele, se quiser abraçar ele. Você está solteiro, está esperando no Senhor alguém, o Senhor tem o melhor para você. Feche seus olhos. É para que você e eu pensemos, irmãos. Quais são as características desse amor que podem ser percebidas na minha vida? Eu oro para que as características que possam ser vistas possam ser as boas e que as ruins sejam lançadas por terra. Senhor, há uma luta incessante de Satanás para tentar destruir a maior destruição que o Senhor criou, para banalizar, Senhor, o casamento, para banalizar os relacionamentos desde o namoro. Tudo, Senhor, porque nós estamos muitas vezes pautados no amor que o mundo tem nos ensinado e não no amor que a Tua palavra nos ensina. Tira de nós a falta de paciência, Senhor. Tira de nós, Senhor, a irritabilidade, Senhor. Senhor, os ressentimentos da nossa alma. Senhor, se houver algo aqui nessa noite que casais precisem perdoar um do outro, que eles possam fazer agora, Senhor. Que possam olhar para o Senhor, que perdoa todo e qualquer pecado, lança no mar do esquecimento, e possam fazer isso agora. Que possam desfrutar das suas bênçãos daqui para frente, Senhor. Olha para cada casal aqui, Senhor. Fortaleça. Que eles não venham buscar os interesses individuais, mas sim coletivos. Abençoe cada pai, cada mãe que aqui está, cada filho, Senhor. Cada jovem, cada irmão que está esperando no Senhor, que está confiando o futuro emocional, Senhor, nas tuas mãos. Orando, dizendo, Senhor, prepara um rapaz abençoado para mim, prepara uma moça, Senhor, digna do meu amor, que venha somar comigo na minha fé, que venha construir comigo, Senhor. Abençoe os casais de namorado que temos aqui, igreja também, que possam ser namoros santos. Derrama desse teu amor sobre nós. Enche-nos desse amor. Porque somente quando nós formos cheios desse teu amor é que nós poderemos amar verdadeiramente o nosso irmão, o nosso cônjuge. Por isso enche cada irmão aqui com este amor. Repreenda, Senhor, toda ação do inimigo para tentar desestruturar, para tentar acabar com os casamentos. Todo ciúme, Senhor, que seja repreendido, toda desconfiança, mas que um possa, Senhor, continuar apoiando e se apoiando no outro, e assim eles prossigam caminhando, desfrutando das tuas bênçãos, até quando o Senhor permitir ou o Senhor voltar. Que a tua graça, Senhor, que o teu grande, eterno e infinito, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre com todos nós. Em nome de Jesus. Amém.
Dê um abraço no seu irmão, deseja a ele uma boa semana.